Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz a palavra do Senhor. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Até aqui. Glória a Deus. Parecia uma quinta-feira normal. Aquela quinta-feira, 8 de abril do ano 30 da era cristã. Eles acordaram, eles levantaram, eles tomaram um café, eles partiram para mais um dia, e para todos parece que seria um dia normal. Parece que seria um dia comum, seria um dia como qualquer outro. E talvez os discípulos, ao acordarem na companhia de Jesus, talvez eles pensaram, projetaram, planejaram o que Deus estaria fazendo através da vida de Jesus. Quais milagres Jesus vai fazer hoje? Quais pessoas Jesus vai curar hoje? Será que Jesus vai ressuscitar alguém hoje? Será que Jesus vai expulsar algum demônio hoje? Qual será a agenda do dia? O que será que Deus vai fazer nesse dia? Parecia um dia comum, parecia um dia normal para todos, menos para Jesus. Jesus sabia que aquela quinta-feira não seria um dia comum, não seria um dia normal. Jesus sabia que aquela quinta-feira e naquela quinta-feira algo diferente, algo especial e algo marcante na história, não só da vida dele, mas na história da humanidade iria acontecer. O dia transcorreu normalmente, mas eu tenho certeza que na sua mente Jesus pensava naquilo que ocorreria naquela noite, naquela fatídica noite de 8 de abril. Eles almoçaram, talvez Jesus fez alguns milagres naquele dia, com certeza Jesus ministrou uma palavra para eles, com certeza Jesus encheu seus corações de alegria, Jesus encheu seus corações de fé e de esperança. O dia passa, o dia transcorre e a noite vem caindo. E quando a noite vem caindo, Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos: preparem para nós a Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem coisas que Deus faz que Ele nos dá sinais de que as coisas não estão normais. Porque a Páscoa não seria na quinta, a Páscoa seria no domingo. Mas Jesus disse: preparem a Páscoa. Os discípulos prepararam a Páscoa. Eles participam ali da mesa com Jesus. Talvez são 6 horas da tarde, eles se reúnem e Jesus se assenta. E todos estão conversando, todos estão rindo. Tudo corre bem, tudo corre normal. Eles falam com Jesus e Jesus sorri para eles. Jesus conversa, Jesus dialoga com eles. Até que Jesus então, no momento em que está para celebrar a ceia com eles, Jesus pega o pão.
E quando Jesus pega o pão, Jesus faz algo que Jesus nunca tinha feito. Jesus pega o pão nas suas mãos e Jesus parte o pão e diz: tomai, comei, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus distribui o pão e os discípulos vão pegando o pão e tudo vai normal. Eles não estão percebendo que os dias não são normais, eles não estão percebendo que as horas não são normais, eles não perceberam que aquele dia não era um dia normal. Existem tempos na nossa vida que não são dias normais, que não são tempos normais. Mas muitas vezes nós perdemos a percepção disso. Muitas vezes nós não nos atentamos para essa realidade. Depois a Bíblia Sagrada diz que Jesus pega o cálice. E ao pegar o cálice, Jesus ergue o cálice. E Jesus diz: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos. E Jesus distribui ali o cálice. E todos naquele mesmo cálice, eles tomam daquele cálice. Com exceção de Judas. Pois Judas, ele pegou o pão e molhou no cálice e comeu o pão. Quando Judas faz isso, a Bíblia Sagrada diz que Satanás entra no coração de Judas. Satanás toma conta da vida de Judas naquele momento. Jesus está vendo que a coisa está transcorrendo normal e os discípulos estão alheios àquilo que está acontecendo. Jesus está vendo que as coisas estão transcorrendo normais para o cumprimento da profecia. Jesus então diz: um de vocês vai me trair. Os discípulos se admiram. Sou eu, Senhor? O outro diz: sou eu, Senhor? E eles vão perguntando um a um. E Jesus diz: aquele que molha o pão no cálice, aquele que come, aquele que está do meu lado, esse é o que me trai. Jesus olha para Judas e diz: o que tem que fazer, faça depressa, faça logo. Judas se levanta e vai embora, some. O plano já estava arquitetado, o preço já estava estabelecido, o valor de Jesus já estava estabelecido por Judas. Eram 30 moedas de prata. Judas vai embora. Talvez os discípulos olham e ficam pensando, sem entender o que está acontecendo: para onde Judas vai? O que Judas vai fazer? Eles ficam e Judas sai. O tempo passa. E em um determinado momento Jesus diz aos seus discípulos: vamos orar? Vamos para o monte? E a Bíblia Sagrada diz que Jesus leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Ali era uma sequência de montes. Não era um monte apenas. Era uma sequência de montes que ficavam a cerca de 1 quilômetro de Jerusalém. E eles vão, por mais 1 quilômetro eles podem caminhar com Jesus. Eles vão conversando normal, estão felizes, estão alegres. Acabaram de ceiar com Jesus e estão indo orar, estão indo para a presença de Deus. Tudo está normal. Quando eles chegam lá, Jesus então os convida a orar. Jesus diz: assentai-vos aqui e orai comigo. E quando estão todos reunidos, com a exceção de Judas, Jesus começa a entristecer-se. A alma de Jesus começa a ser tomada por um pavor. Talvez alguns mais atentos possam ter percebido que Jesus, a face e a aparência de Jesus não está normal. Talvez alguém tenha tido a sensibilidade de perceber que Jesus está com um aspecto diferente. A face de Jesus, o semblante de Jesus está decaído. Os olhos de Jesus estão perdidos. Jesus olha durante a noite, olha para um determinado lugar vazio. Jesus está entristecido, Jesus está angustiado. E Jesus diz: fiquem aqui e orem, porque eu vou adiante. A Bíblia diz que ele separa Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. E ele recomenda: fiquem aqui orando, porque eu vou um pouco além. A Bíblia diz que Jesus se afasta deles a distância de um tiro de pedra, alguma coisa entre 20 e 30 metros. E quando Jesus chega lá no silêncio,
Quando Jesus chega lá na solidão, quando Jesus chega naquele lugar que só há escuridão, e aquela escuridão, aquelas trevas representam aquilo que está passando na alma de Jesus naquele momento. A alma de Jesus está tomada por uma escuridão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus encosta o rosto no chão e começa a orar ao Pai. E ele começa a dizer: Pai, meu Pai, se possível passa de mim este cálice. Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia para que ele estava se encaminhando. Ele diz: se possível for, passa de mim este cálice. Eu não estou disposto, eu não quero passar por essa situação. Se for possível, Deus, tira de mim, afasta de mim, me livra desta hora, me livra dessa situação. Jesus agora está nos representando em todas as angústias que nós passamos, em todas as dores e sofrimentos que nós passamos, e nós clamamos a Deus: Pai, me livra dessa situação, me livra dessa angústia, me livra desse sofrimento, me livra dessa adversidade. Mas Jesus diz algo que muitas vezes nos falta coragem, nos falta ousadia, nos falta fé para dizermos. Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O que ele está dizendo é que as trevas nos cercarão, que a noite nos assolará, e que nós precisamos estar firmes e fortes o suficiente para enfrentarmos, para encararmos, e encararmos de cabeça erguida. Estarmos dispostos a Deus, a ver Deus, a deixar que Deus faça a sua vontade, não a nossa. Ele ora ao Pai, ele está angustiado. Quando ele ora ao Pai, ao retornar, ele encontra os discípulos dormindo. Os discípulos estão dormindo, enquanto Jesus está a ponto de explodir por aquilo que está passando. Os discípulos estão dormindo. A primeira lição que eu quero passar para você é que você precisa aprender a levar as coisas espirituais a sério. Você precisa assumir o seu papel com Deus. Você precisa ter a disposição de clamar e buscar a Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque os dias em que vivemos são maus, porque o mundo espiritual existe, e aquilo que acontece no mundo espiritual é algo sério. Talvez o que passou na mente daqueles discípulos: o dia correu normal, Jesus fez milagres normalmente, Jesus está no controle de tudo, Jesus já foi orar, então eu não preciso orar, Jesus já foi orar, Jesus já foi clamar ao Pai, então relaxa, vamos dormir, vamos ficar tranquilo, porque Jesus já foi orar. Dormir representa muitas vezes para nós um relaxamento na vida espiritual, nos mostra uma disposição a não levarmos a sério a nossa vida espiritual, nos leva a entender que muitas vezes não percebemos a situação, o contexto em que vivemos, e não percebemos que precisamos estar aptos, prontos, preparados e dispostos para enfrentar as trevas e para lutar, pois elas necessariamente vão nos cercar. Eles estão dormindo e Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vocês não podem ficar acordados? Vigiar é ficar acordado, vigiar é ficar atento, vigiar é ficar alerta, vigiar é ficar percebido do que acontece à sua volta. Enquanto eles estão lá, um exército está se aproximando. Pelo menos 900 soldados estão se aproximando para prender Jesus. E eles estão achando que está tudo normal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa disposição é a disposição de quem vai morrer, de quem vai perder, de quem vai ficar. Pois é isso que diz a Bíblia Sagrada. Quando eles disserem a paz e a segurança, de repente virá grande destruição sobre eles. Nós sabemos que os dias são maus. Os verdadeiros discípulos de Cristo sabem o momento em que vivem. Sabem que não dá para baixar a guarda. Sabem que não dá para cochilar. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora.
Isso demonstra muitas vezes uma indiferença deles para com a sua fé. Uma indiferença deles, tanto faz estar orando como não está, tanto faz estar cultuando como não está. É a realidade de tanta gente. Tanto faz, Jesus está no controle, Jesus está orando, então tanto faz, não. Jesus mandou que você ore, Jesus mandou que você vigie. Não espere Jesus fazer tudo, porque existem coisas que Ele delega a você, e aquilo que Ele tem que fazer, Ele fará, mas aquilo que Ele delegou a você, faça você, para que Ele haja, para que Ele opere, para que Ele se manifeste. Não seja indiferente à fé, não seja indiferente à vida espiritual, não seja indiferente à religião, não seja indiferente à congregação, não seja indiferente. Jesus retorna para orar, e Ele diz, mais uma vez, Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Jesus está nos ensinando que nós precisamos orar. Nos dias de tribulação nós precisamos orar. Nos dias de angústia nós precisamos clamar a Ele. Ele está nos mostrando que existem situações que Deus pode mudar. Eu não estou dizendo que todas as situações Deus vai mudar, mas Ele está nos ensinando o segredo para que algumas situações Ele possa mudar. Jesus primeiro ora dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice. Na segunda vez ele disse, se não for possível passar esse cálice sem que eu beba. Ele está dizendo que existem situações que Deus pode mudar e existem situações que Deus não vai mudar. Mas na hora da tribulação, Ele nos manda orar. Ele recomenda os seus discípulos, orem e vigiem. O que você tem feito na hora da tribulação? O que você tem feito na hora da angústia? O que você tem feito quando as trevas estão te assolando? O que você tem feito quando o inimigo se aproxima? O que você tem feito quando o inimigo te ameaça? O que você tem feito? Jesus está dizendo, ore. Primeiro vigie, depois ore. Ora. Porque se você orar, Deus pode mudar a situação. Se você orar, Deus pode mudar decretos. Se você orar até decreto de morte, Deus pode mudar. Então ore. Ele está nos dando o segredo da vitória. Ele está nos dando o segredo para sairmos das situações adversas em que vivemos. Ore. Ao orar, Jesus retorna e mais uma vez os discípulos estão dormindo. Os discípulos estão demonstrando uma apatia espiritual. Os discípulos estão apáticos espiritualmente falando. Eles não percebem a realidade à sua volta, eles não percebem aquilo que está acontecendo, eles não percebem o perigo que os cerca. Os dias em que vivemos são maus. Abra os seus olhos para perceber o mal que está te cercando, o mal que está te espreitando. Abramos os olhos para perceber o mal que nos cerca como igreja, o mal que está nos espreitando como igreja. A primeira coisa que Jesus diz é vigie. Vigiar é estar alerta, estar percebido, é estar atentos, é não estar apáticos, é não estar cochilando, é não estar dormindo, é não estar alheio à nossa realidade. Ele está dizendo, observe e perceba o que está acontecendo à sua volta. Então ore. Então ore. Então assuma a sua posição. Então assuma o seu papel. Porque aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, acorda. Abra os seus olhos. Enxergue e observe os dias em que você está vivendo. Observe as situações que te cercam. Observe as pessoas que estão à tua volta. Em nome de Jesus, isso é crucial, isso é imprescindível para você, para a sua saúde espiritual e até mesmo para a sua salvação espiritual. Isso é imprescindível. Os discípulos estão dormindo, apáticos, mas Jesus diz, orem.
São vocês que têm que orar. Jesus retorna à oração mais uma vez. E quando Jesus retorna à oração e ora pela terceira vez usando as mesmas palavras, quando Jesus retorna, os discípulos estão dormindo. Os discípulos continuam dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, como igreja do Senhor, precisa acordar, abrir os seus olhos para a sua realidade, porque enquanto você está dormindo, o mal está te cercando, o mal está te espreitando, ele está arquitetando para dar o golpe final, ele está arquitetando, planejando e projetando para te derrubar, para te destruir de fato e de verdade. Então acorda, abra os seus olhos, haja e reaja. Não se permita continuar nessa vida inconstante. Não se permita continuar na inconstância espiritual. Porque enquanto você está dormindo, o mal está te cercando. Mas o pior é que enquanto você está dormindo, estão tirando Jesus de você. Estão tirando Jesus da tua vida. Estão levando o teu Jesus embora. Estão levando o teu Jesus para o sacrifício. Estão matando Jesus. E matar Jesus não é tirar Jesus da terra, é tirar Jesus do nosso coração, é tirar Jesus da nossa vida. Estar dormindo demonstra a apatia em que vivemos muitas vezes. Tanto faz não, irmão. Haja e reaja. Abra os seus olhos. Você talvez esteja morno espiritualmente. Você talvez esteja desatento espiritualmente e não percebeu que enquanto você está cochilando, enquanto você está dormindo, o mal está te cercando e estão levando Jesus, estão tirando Jesus da sua vida. Não deixe que o mal te surpreenda, mas todas as vezes que ele te atacar, esteja pronto para agir e reagir. Não permita que o mal te pegue de surpresa, porque a Bíblia Sagrada diz que aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele, não são pegos de surpresa. Atentos, alertas, vigilantes constantemente. Jesus disse para os discípulos: nem por uma hora vocês podem vigiar comigo. O que Jesus está dizendo é que aquilo que nós fazemos em um momento pode determinar todo um futuro. Fechar os olhos por um momento, cochilar por um momento, esquecer a oração por um momento, esquecer a proteção de Deus, ou de se proteger em Deus por um momento, às vezes será suficiente para comprometer o nosso futuro. Cochilar, dormir, hoje, agora, aqui, nesse momento, poderá nos levar amanhã a fugir, poderá nos levar amanhã a nos escondermos, poderá nos levar amanhã negarmos a Jesus, porque Jesus se dirige a Pedro, direciona-se a Pedro e diz: Pedro, nem por uma hora podem orar ou vigiar comigo. E lá na frente, esse cochilo de Pedro vai se refletir na vida dele. Lá na frente ele vai negar Jesus. Lá na frente alguém vai dizer: tu és um deles. Lá na frente alguém vai dizer para Pedro: tu estava com eles. E Pedro vai dizer: eu nem conheço. Eu nunca estive com esse homem. As pessoas vão dizer: não tem como negar, pois a tua forma de falar te denuncia. Tudo denuncia que você é crente, mas você nega. E como é que você nega? E por que é que você nega? Você nega com a sua vida, e você nega porque em algum momento você cochilou. E momentos na nossa vida são cruciais. Momentos na nossa vida muitas vezes determinam e comprometem o nosso futuro. Jesus diz: levantem-se, vamos, porque o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Quando Jesus diz: levantem-se e vamos, Jesus está dizendo para a igreja, não só daquela época, não só daquele momento, mas para a igreja pelo longo dos séculos. Essa voz de Jesus, essa expressão de Jesus ecoa.
além do tempo, e chega até nós. Levantem-se. O que ele está dizendo é: hajam. O que ele está dizendo é: saiam da mornidão. O que ele está dizendo é: saiam dessa situação que vocês estão de entrega. Saiam dessa inércia. Vocês têm que agir. É isso que ele está dizendo. Você tem que agir. Não é porque a Bíblia diz que o dia mal vem que você precisa ser passivo ao dia mal. A Bíblia não nos ensina isso. Não seja passivo. A Bíblia diz que nós precisamos ser pacificadores. Ser pacificador é diferente de ser passivo. Ser pacificador é promover a paz. Ser passivo é se deixar vulnerável a tudo o que querem fazer com você. A Bíblia não nos ensina a sermos passivos. Jesus disse: levantem-se e vamos. O que é que ele está dizendo? Comecem a caminhar, porque eu caminho com vocês. Comecem a andar, porque eu estou com vocês. E não foi essa a promessa que ele fez? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas se você ficar inerte, se você ficar parado, aí, meu irmão, ele não vai para lugar nenhum, porque você também não vai. Porque você não está indo. Ele não vai agir porque você não está agindo. Jesus disse: levantem-se e vamos, porque o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Os filhos do homem muitas vezes são entregues nas mãos dos pecadores. Ao longo da história isso tem sido uma realidade. Mas eu friso mais uma vez: isso não significa dizer que você precisa ser passivo. Jesus está dizendo: levantem-se e vamos. Haja. Você não precisa aceitar tudo passivamente, não. Você precisa agir. Às vezes nós nos acomodamos à realidade que sabemos quem é Jesus, sabemos que Ele é poderoso, sabemos qual é o caminho, sabemos qual é a verdadeira fé, sabemos que a palavra é a realidade e é a verdade. Às vezes nos acomodamos. Mas eu preciso dizer para você: certeza e convicção não é tudo. Certeza e convicção da verdade não são suficientes. Foi isso que Jesus disse: vocês precisam vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que ele está dizendo quando ele diz: o Espírito está pronto? Vocês estão cônscios de quem vocês são. Vocês estão cônscios de quem eu sou. Vocês estão cônscios do meu poder. O Espírito de vocês está pronto. Vocês sabem qual é a verdade, vocês sabem qual é o caminho, vocês sabem o que eu sou capaz, vocês sabem de tudo. Isso é o Espírito, mas a carne é fraca. E muitas vezes os pecadores vão nos atacar na carne. Por isso que devemos fortalecer o nosso espírito, para que não entremos em tentação, conforme disse ele. E não entrar em tentação não significa dizer que nós devemos orar para não sermos tentados. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Orar para não entrar em tentação significa dizer: orar para não cair na tentação, orar para não ceder à adversidade. Jesus deu o conselho, Jesus mostrou o caminho. Eles não atenderam o que Jesus disse, pois bem, eles caíram na tentação. Porque quando foi requerido deles mostrar que eles são discípulos de Jesus, no momento em que foi requerido deles mostrar a sua fé, mostrar a sua firmeza, mostrar a sua coragem, o que é que eles fizeram? Não apenas um, mas todos fugiram, todos abandonaram, todos correram. Na nossa caminhada existirão momentos que nós vamos precisar demonstrar a nossa fé, nós vamos precisar demonstrar a nossa firmeza nele. Mas se a nossa vida não estiver regada por vigilância e oração, nós vamos incorrer no mesmo erro que eles incorreram, e nós vamos sofrer as mesmas depressões que eles sofreram. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Eles estão dormindo, e porque eles estão dormindo, a Bíblia diz que eles estão dormindo porque os seus olhos estão carregados. O que nos leva a dormir muitas vezes? A apatia espiritual, o relaxamento espiritual, o relativismo com a fé, a falta de cuidado com a fé, mas muitas vezes aquilo que enche os nossos olhos. Eles estão olhando talvez uma realidade que não é a realidade do momento. Eles estão olhando para o Jesus que cura, para o Jesus que faz milagres, para o Jesus que ressuscita, mas aquela não é a hora. Nós precisamos entender que muitas vezes precisamos agir, porque nem sempre Jesus vai fazer as coisas por nós. Aquela não é a hora. A hora é de sofrimento, a hora é de tribulação, a hora é de angústia. Os seus olhos estão carregados por coisas que não são a realidade do momento. Isso reflete, isso revela a realidade de muitos crentes que não se apercebem do momento em que vivem, que não se enquadram à realidade na qual estão inseridos. Crente não pode viver no mundo da lua. Na lua ninguém vive. Estão tentando provar que existe vida fora do planeta Terra, mas isso não é uma realidade. Tem pessoas que não conseguem enxergar a realidade em que estão vivendo. Abra os seus olhos, saia do mundo da lua, baixa um pouquinho, traz a tua mente um pouquinho para cá, para a nossa realidade. Não deixe os seus olhos serem enchidos por falsas esperanças, por falsos prazeres. Não deixe que coisas alheias encham os teus olhos, carreguem os teus olhos, porque isso te levará a viver sempre longe de Jesus, a viver sempre afastado de Jesus. Foi necessário que Pedro, lá na frente, ele se arrependesse, ele se consertasse, ele pedisse perdão para que a sua comunhão com Deus fosse restabelecida, porque a atitude de Pedro naquele momento separou momentaneamente ele de Jesus. O texto sagrado nos diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Tem gente dormindo e repousando na hora de lutar. Tem gente dormindo e repousando na hora errada, na hora da luta, na hora da batalha. Meu irmão, enquanto se está em guerra, não pode cochilar, não pode dormir, porque senão morre. O inimigo ataca de surpresa. O inimigo nos pega pela retaguarda e nos mata. Jesus diz: dormir e repousais agora. Não é a hora, não é o momento. Ele é sim aquele em quem nós podemos descansar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas naquela hora, e existem momentos na nossa vida que não são momentos de repousar, de descansar. A Bíblia diz que em determinado momento Jonas também estava no porão do navio e estava dormindo, repousando. Não é hora. Enquanto ele estava repousando, uma tempestade jogava o navio de um lado para o outro. Não é hora. Existem momentos que nós precisamos desembainhar a espada e ir à luta. Naquela mesma noite, Jesus diz: o que tendes aí? 2 espadas, então basta. Nós precisamos estar preparados para desembainhar a nossa espada, para lutar. Não seja passivo, porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Espada não é para fazer carinho, espada não é para fazer cócegas, espada é para arrancar sangue. E eu não estou dizendo aqui, não estou incentivando você a lutar fisicamente, a empunhar uma arma física e matar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo, você é inteligente para entender. Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Deus nos tem dado armas, então use as suas armas que Deus tem te dado.
saia da apatia, saia da mornidão, saia desse sono que insiste em te pegar no meio da caminhada. Abra os seus olhos, seja vigilante, pois Deus quer preparar você para que no dia da angústia você esteja de pé, você esteja preparado. Porque aquele que está preparado no dia da angústia vai negar. Aquele que está despreparado no dia que a escuridão lhe cercar, ele vai fugir, ele vai abandonar Jesus. Não foi para isso que Jesus nos comprou. Não foi para isso que Jesus derramou o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue para fazer uma nova geração, para levantar homens e mulheres que são dignos de carregar o nome de cristãos. Homens e mulheres que não se acovardam. Homens e mulheres que não se amedrontam. Homens e mulheres que não têm um olhar apenas natural, mas têm um olhar sobrenatural. Homens e mulheres que não se deixam levar pela situação do momento, pela adversidade, pela tribulação do momento, mas estão dispostos a enfrentar, sabendo que em Cristo são mais do que vencedores. Foi para isso que Jesus derramou o seu sangue. E são esses que Jesus tem chamado. E é esse exército que Jesus quer levantar. Porque as coisas vão piorar. As coisas tendem a piorar. E só os fortes, só os valentes, só os dispostos vão chegar no final. E glória a Deus pela vida daqueles que chegam no final, pois está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa dizer que na caminhada teremos lutas, adversidades, dificuldades, oposição, barreiras, pedras no caminho, situações que tentarão nos barrar, nos limitar, mas ele está dizendo: feliz é aquele que persevera, além da adversidade, além das circunstâncias, que vai até o fim, que supera tudo, porque esse receberá a coroa da vida, esse será salvo. São esses que Jesus tem chamado, e o meu desejo é que ele tenha encontrado esses na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você, em nome de Jesus.